Queridos, graça e paz, que Deus continue nos abençoando nessa noite. O Deus eterno, Ele permanece conosco, Ele não mudou, é o mesmo, e com certeza permanece zelando por aquilo que Ele ama, que é a sua igreja, que é o seu povo, que somos nós. Hoje, mais uma noite que Deus estabeleceu para nós ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Com certeza Deus, Ele continua falando conosco, com a sua grandeza, com a sua misericórdia, com a sua bondade infinita. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Você é onde você está, de repente no seu trabalho, na sua casa, aonde você possa estar, que você possa continuar com o teu coração aberto para esse Deus vivo que reina para todo sempre, que está acima de toda pandemia, que está acima de toda limitação, que está acima de tudo e de todos. Eu costumo dizer que não só a última palavra é de Deus, mas a primeira palavra também. Por quê, pastor? Porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Amém? No nome de Jesus. Eu quero orar com você antes de trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero apresentar a sua casa, eu quero apresentar o teu coração. Eu quero apresentar a tua vida, os teus sonhos. Não é porque tudo isso está acontecendo, irmãos, que os sonhos eles vão parar, vão se frustrarem. Não. Nosso Deus, Ele está conosco para realizar sonhos ainda. Porque toda essa pandemia, ela vai passar. Mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Então eu gostaria que você parasse um pouquinho aí onde você está. E juntos nós vamos falar com Deus, nós vamos continuar abrindo o coração para Ele, buscando a sua presença, porque aqueles que buscam a presença de Deus jamais vão ser confundidos. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Nós somos a tua igreja, Pai, a tua igreja triunfante. Nós somos a tua igreja, Senhor, que depende literalmente da tua presença, de tua palavra. Deus, em nome de Jesus, aonde estiver agora o teu servo, a tua serva, os nossos irmãos, orando, Senhor, junto conosco, buscando a tua presença. De repente, Pai amado, pessoas que estão até em um presídio, de repente, Pai amado, pessoas que estão no hospital, em hospitais. Deus, nós sabemos que o teu Espírito Santo, ele é onisciente, onipotente, onipresente. E o teu Espírito Santo, Pai, pode agora invadir o coração dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, e trazer vida, não só sobre o seu corpo físico, mas sobre a sua alma, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa continuar abençoando cada lar, que está agora, Pai, abrindo as portas para a tua palavra entrar, para a tua ação maravilhosa e misericordiosa entrar e fazer mudança e trazer vida e gerar vida aonde possa estar tendo morte. Aonde, Pai amado, o peso chegou, que através do poder da tua palavra, Pai, possa haver calmaria, possa haver paz que excede todo entendimento. Jesus, nós nunca vamos deixar de crer, pois a última palavra sempre vai ser a do Senhor. Permanece conosco, Deus. Continua ministrando as nossas vidas através da tua palavra viva e eficaz. Tira tudo aquilo que é de incredulidade, de peso, de incômodo, Pai, de medo. E traz, Pai amado, o teu amor renovando os nossos corações. Porque a tua palavra fala, Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é nisso que nós cremos, Deus, no poder da tua palavra. E nos submetemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus, Ele trouxe ao nosso coração uma palavra que com certeza você deve conhecê-la, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela sempre vai fazer algo novo dentro de nós. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem o poder de ir e gerar vida e frutificar para a glória de Deus. E eu quero dividir com vocês aqui, gostaria que você que está em casa, e você que também está aqui na casa do Senhor, na igreja, abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Eu vou dar um tempinho, esperar você aí
achar. Glória a Deus, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegaram-se a Jesus, falando-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero ler de novo com vocês o versículo 18, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Glória a Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu quero falar com vocês sobre uma palavra muito conhecida, que tem o nome de solidão. Quando nós começamos a olhar a Bíblia Sagrada, e principalmente também olhando para toda a humanidade, Deus não fez o ser humano para ele viver só, para ele ser só. Deus, na sua grandeza e misericórdia, queridos, Ele nos fez para nós vivermos em unidade, em comunhão, em concordância, em harmonia. Jesus de Nazaré, o Deus a quem servimos, não é um Deus de divisões. A única coisa que Jesus ele quer que estejamos longe dela é do pecado, é da mentira e assim por diante. Mas Jesus ele é um Deus de comunhão, ele é um Deus de unidade. E nós vemos que a solidão é uma das piores coisas que os seres humanos podem viver, que nós podemos viver. Ninguém foi feito para ficar só, viver só. Quando você observar uma pessoa se isolando, ela pode estar com algum problema sério. Ela deve estar com algum problema muito sério. Porque quem se isola, quem quer viver sozinho, na verdade a sua alma ela está aflita, ela está necessitada, ela está carente de algo para preenchê-la. E como eu já falei para os irmãos, que Jesus não é Deus que quer que o homem viva só. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos alguns exemplos claros, dentre tantos, mas nós vemos aqui a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas. Cada um tem a sua função. Interessante que quando nós olhamos para Gênesis, o início, primeiro livro da Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus ele declara: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus ele poderia dizer assim: olha, eu sou Deus, eu sou supremo, eu sou o Criador, eu tenho poder, autoridade para realizar o que eu quero, então eu vou fazer isso sozinho. Mas vejamos que ele, na sua grandeza, no seu poder, ele vem de uma forma para nos ensinar a respeito dessa questão de não viver e não fazer nada sozinho. Deus ele fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, ali tem o interagir da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo de Deus. Não há divisões. Nós também vemos outro exemplo claro, que Adão ele se sentiu só, e Deus fez para ele uma adjuntora, aquela que estaria ao seu lado. Deus, retirando de Adão, faz algo muito bom para o próprio Adão. Faz a sua companheira, faz Eva.
Nós vemos também que Jesus, ele sendo Deus, sendo Filho de Deus, tendo todo o poder e glória, ele não seguiu o seu ministério sozinho. Jesus, ele teve o carinho, Jesus, ele teve o amor de dividir aquilo que ele recebeu do Pai com muitos e muitos, e principalmente, claramente, com 12. E dentro desses 12 também tinha mais alguns que eram mais chegados, como João, que alguns historiadores também falam a respeito disso, que ele reclinava sua cabeça próximo ao peito de Jesus. Então nós vemos que viver sozinho, viver longe, em solidão, não é bom. Observamos outro exemplo, quando nós vemos um grande profeta como João Batista, que veio antes de Cristo, anunciando a vinda daquele que salvaria a humanidade, sendo aquele que clamava ali no deserto a respeito da verdade que viria para salvar a humanidade. João Batista, ele tinha os seus discípulos. Nós vemos um homem cheio do Espírito Santo, João Batista, mesmo assim, ele tinha pessoas ao seu lado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a Nova Aliança, nós vemos que Paulo, o grande apóstolo Paulo, um homem que Deus levantou, que restaurou, que transformou, que sofreu várias coisas, que sofreu muito por causa do Evangelho de Jesus, porque amava o Evangelho, amava as vidas. Ele sempre andava com alguém, em suas viagens, aonde ele estava, Deus sempre permitia que alguém estivesse com ele, como Lucas, como Timóteo, como Tito. Lucas, que era um médico, estava ali sempre acompanhando Paulo, porque ele tinha algumas deficiências na saúde. Mas nós vemos, irmãos, que Deus nunca quis e nunca vai desejar que nós vivamos em solidão. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de comunhão, Deus é um Deus que ouve a oração daquele que está aflito. Deus é um Deus que resolve aquilo que não podemos resolver. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 49, versículo 14 e 15, ele nos traz a seguinte retratação: ainda que uma mãe venha se esquecer de amamentar o seu filho, eu, porém, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Veja só o carinho de Deus conosco, veja só o amor de Deus para conosco. Ele não querendo que você se sinta só, que eu me sinta só, mas que nós nos sintamos amados por Ele, entendendo que Ele é Deus que cuida do seu povo. E talvez alguém diga assim: mas pastor, a pandemia está aí, muitas pessoas já morreram, e qual o amor de Deus nisso tudo? Queridos, nós precisamos entender que existe muitas vezes uma permissividade de Deus, mas precisamos entender que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Hoje mesmo eu recebi uma notícia de um aluno meu que dormiu no Senhor. O sepultamento dele foi hoje à tarde. Mas eu fiquei lembrando do amor desse aluno com Deus, como ele sentava comigo e conversava comigo, e ele abriu o coração dele, dizendo: olha pastor, ele também era pastor, olha pastor, eu me sinto maravilhado em estar na presença de Deus, em servir a Deus, em me submeter a Deus, em ouvir a voz do Espírito. Ele tinha quase 70 anos de idade, mas era lúcido. Mas o Senhor o levou, o Senhor o levou para si. Ainda que para nós possamos ver situações terríveis ou difíceis, Deus ainda permanece no controle de tudo, e o nome dele sempre vai ser glorificado, sempre. Talvez você olhe para dentro de si e diga assim: pastor, eu estou vivendo uma das piores fases da minha vida. E Satanás muitas vezes vê que nós pensamos dessa forma e ele diz: você está sozinho, Deus não está olhando para você. Olha como você está vivendo, você está sozinho mesmo. Ninguém está olhando para você. Mas isso é mentira do diabo, porque os olhos do Senhor estão fixados em você e em mim. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos do Senhor vêm além daquilo que nós
estamos vendo fisicamente, Ele vê a nossa alma, Ele vê a carência que nós temos, a necessidade que nós temos, e Ele tem o suprir para tudo isso. Ainda que uma mãe venha esquecer-se do seu filho, de cuidar, de amamentar, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de você. É assim que Deus levantou a vida do profeta Isaías para nos trazer essa palavra. Ainda em Isaías capítulo 43, versículo 1 e 12, ele diz assim: olha, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Você precisa entender que quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam dentro de uma fornalha, o rei falou o seguinte: ó, aquece mais 7 vezes. Vamos ver se agora eles não se dobram. Eu estou conjecturando com você aqui, mas a base é bíblica. E diz a palavra do Senhor que aqueles que aqueceram a fornalha e que estavam conduzindo Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles morreram com o calor daquelas labaredas. Mas diz a palavra do Senhor em Daniel capítulo 3, 24 e 25. E eu quero ler com você. Não quero só falar. Eu quero compartilhar com você. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 24 e 25. Isso é um fato. E eu quero dividir com você no nome de Jesus. Diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou. 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno, ou da fornalha, segundo a sua versão, de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Você pensa que você está sozinho? Você não está sozinho, não. Você pensa que o lar onde você mora, Deus não está observando, não está ali, não está agindo? Você não está sozinho. Você pensa que as suas orações não têm subido à presença de Deus? Você está se enganando. Deus, Ele ouve o clamor do necessitado e do aflito. Deus, Ele ouve o clamor daquele que se dobra diante dEle, reconhece a sua grandeza, depende dEle, crer na palavra dEle, ainda que o mais extremo esteja acontecendo humanamente falando, Deus sempre terá uma saída. Deus sempre terá uma palavra para mudar toda uma história. Sadraque, Mesaque e Abdenego é um grande exemplo disso, e dentre tantos na Bíblia Sagrada. Quando nós observamos o povo de Deus sendo perseguido por Faraó, pelo exército de Faraó, diz a palavra de Deus que eles começaram a reclamar para Moisés, eles tiveram medo, ou seja, nós vamos morrer agora, vai acabar tudo agora. Mas eles esqueceram de quem estava sobre a vida deles. Eles se esqueceram do Deus que guardava a vida deles. Eles se esqueceram que eles não estavam sozinhos. Diz a palavra do Senhor, e eu também quero ler para você. Aleluia. Êxodo, capítulo 14. De 27 a 29 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os havia seguindo no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita
e à sua esquerda. Algumas pessoas questionam e dizem assim: mas aquilo ali foi apenas um tufão que passou, uma ventania. Mas eu quero dizer para você, queridos, que um tufão, uma ventania, um vento oriental, está na dependência de Deus. Deus tem controle sobre tudo e todos. Você precisa entender na sua alma que tudo isso pode estar acontecendo, mas vai passar. Todo esse processo, irmãos, nos traz um crescimento, nos traz um amadurecimento, sabe? Muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos e não estamos. Mas muitas vezes, humanamente falando, nós estamos sozinhos e não queremos a companhia daquele que pode todas as coisas. Como é isso, pastor? Muitas vezes nós não tiramos um tempo para buscar a presença do Espírito, para ouvir a voz do Espírito, para nos submetermos à palavra do Espírito. Muitas vezes nós colocamos tantas coisas nos nossos corações e esquecemos que a palavra é a base para nós vivermos. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não nos fez para vivermos sozinhos em sofrimento. Ele nos fez para vivermos em comunhão com Ele. Um dia, irmãos, a trombeta ela vai tocar. Olha, pastor, mas isso já me disseram há muitos anos atrás. Sim, disseram para você, eu quero te dizer novamente. Pastor, disseram isso para minha bisavó. Sim, eu quero te dizer novamente nessa noite. Um dia a trombeta vai tocar. Isso é um fato. E sabe quem vai escutar essa trombeta? Quem está em comunhão com o Senhor. Quem está andando com Deus. Quem anda com Deus ouve a voz de Deus. Quem anda com Deus, ainda que venham situações difíceis, fornalhas, vendavais, problemas, se levantem homens e mulheres contra, quem anda com Deus sempre terá refúgio e fortaleza. Com quem você tem andado? Aonde você tem colocado o seu coração? Pastor, meu coração está nas notícias. Que notícias você tem ouvido? Pastor, mas olha o índice de pessoas que estão morrendo. Sim, mas e aí? Você se estressar vai adiantar alguma coisa? Não. Então coloca o teu coração em Deus. Coloca a tua visão em coisas que te edificam. Porque se os seus olhos forem bons, tudo será bom para você. Agora, se os seus olhos forem maus, não vai ser muito bom para você. É tempo, irmãos, de nós continuarmos a derramar o nosso coração diante do Senhor. Eu estava conversando com alguns amigos e disse: Deus, na sua soberania, Ele poderia fazer amanhã isso ter cessado. A gente acordar e acabou. Ou a gente acordar e de repente alguma pessoa que Ele deu sabedoria, capacitação, fazer uma vacina. Mas Ele age conforme Ele quer. Ele faz conforme Ele quer fazer. Deus não precisa de conselhos, irmãos. Deus não precisa de orientações. Deus nos dá conselhos. Teve um momento que Jó começou a falar. E Deus deixou ele falar à vontade. Só que quando Deus começou a falar, ele entendeu que ele necessitava desse Deus. Existe um momento na nossa vida que nós precisamos parar e dizer: Senhor, meus olhos estão no Senhor. É a nossa postura que muda o nosso viver, o nosso crer. Falar é uma coisa e crer é outra. Quando eu creio, eu estou vivendo uma postura interior, em concordância com a palavra, na dependência da palavra. Quando eu creio, eu estou dependendo da palavra. De quem você depende? Você depende de jornais, de redes sociais? Nós sabemos que temos que tomar cuidado. Álcool gel na mão, máscara, distância. Isso foi estabelecido e tem que seguir, irmãos. É orientação. Autoridades nos orientaram e temos que obedecer. E quantas pessoas aí, esses dias eu saí à noite, eu coloquei a máscara, passei gel na mão e andei próximo à cidade. Irmãos, eu vi coisas assim que eu falei: Senhor, como o ser humano ele é ingrato. Como o ser humano ele gosta de se afastar e viver em solidão. Você sabia disso? Que muitas vezes o ser humano ele quer viver em solidão porque as atitudes deles não convêm
a vontade de Deus. E eu pude passar no local que eu passei, tantas pessoas se drogando, vendendo droga, outras alcoolizadas, outras deitadas no chão, sem máscara, sem nada. E eu falei: Deus, Tu és Deus de misericórdia, mas Tu és Deus justo. Faça você, zele você, obedeça você, porque você pode ser um princípio de grandes coisas de Deus na sua casa. Você pode ser um princípio de grandes manifestações nesse tempo de Deus na sua casa. Porque tudo isso que nós estamos vivendo não impede a mão poderosa do Senhor de agir na nossa vida. Mas isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nos fortalece. Aquele que orava menos, ora mais. Aquele que lia menos a palavra, ler mais. Aquele que gastava tempo com outras e outras coisas, agora vai gastar tempo com a sua família, comunhão em casa, corpo, família, orar com a família, pelos filhos, pela esposa, pelo marido, e aí crescermos em Deus como igreja, porque igreja não é só quatro paredes. Tire isso do seu coração. Talvez você tenha uma concepção errada disso. Igreja somos nós. Precisamos de um templo para oferecer a Deus, sim, a nossa adoração também, mas não é só quatro paredes. Igreja somos nós. O Espírito de Deus habita dentro de você e dentro de mim. Você precisa entender que você é alguém que Deus tem prazer de usar e conduzir, para que muitas pessoas não vivam em solidão, mas em comunhão com Deus eterno. Interessante que quando Jesus, ele está na cruz, depois que ele passou por todo aquele processo de dor, a Bíblia fala que o céu, ele se rasgou de alto a baixo. E declara: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Existe uma briga aí no meio teológico sobre isso, porque alguns falam, aqueles soldados que estavam ali eram romanos. Se eles eram romanos, como é que eles entendiam aramaico? Mas há essa declaração escrita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Precisamos entender que o que faz separação entre eu e Deus, entre você e Deus, é o pecado. O pecado gera isso. Eu conversando com pastores hoje, eu disse: Deus, ele conduz toda a história, todo o universo. E quando ele quer que todos vejam o seu agir de forma notória, clara, ele faz. Quando ele não quer, ele não faz. Mas mesmo assim, acontece. Ou seja, ele não quer colocar bombas, tocar trombetas. Jesus não é assim. Ele tem que ser glorificado, mas ele não quer que ser o melhor de tudo. Jesus nunca foi assim, queria se aparecer, não. Jesus, ele vinha, curava, libertava, transformava. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Mas ele nunca precisou tocar trombeta para isso. A sua presença fazia acontecer o milagre. A sua palavra é e era verdadeira. Queridos, é tempo de nós colocarmos o nosso coração mais e mais na dependência de Deus. Você aperta no YouTube e você vê tantas coisas. Pessoas xingando, pessoas discutindo, ensinamentos errados. Entenda uma coisa: quando você está na direção certa, por mais que tenha buracos, dificuldades, você está na direção certa. Você não vai sair dela, porque existe uma luz sobre você. A palavra de Deus
fala que Cristo é a luz do mundo. E nós também tomamos isso posse sobre a nossa vida, sal da terra e luz do mundo. Precisamos entender que toda direção fora da direção de Deus nos leva à solidão, nos leva a caminhos errados, nos leva a tristezas. Uma das coisas que nos separa de Deus é o nosso eu. Agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Não, eu tenho que fazer aquilo primeiro. Você já notou que muitas vezes é assim? A gente tem tempo para tudo, mas para Deus não. Mas interessante que com essa permissividade de Deus, agora todo mundo está tendo tempo para Ele. Todo mundo está buscando Ele. Irmãos, a gente começou a enxergar que a política precisa disso, da ação divina. Que a saúde precisa da ação divina. Queridos, não tem como você tapar um sol com a peneira. A realidade é essa. Nós precisamos entender como um todo que nós carecemos da ação de Deus em tudo. Certa vez um homem, cheio de grandeza e de poder, assim ele se achava, cheio de arrogância, porque ele fez uma das maiores obras, principalmente para aquela época, por nome de Nabucodonosor. E diz a palavra que chegou um momento que Deus tratou literalmente com Nabucodonosor, que era uma grande potência, era respeitadíssimo, o seu reino era respeitadíssimo, mas chegou um momento que Deus tratou com ele, e Deus o fez andar agachado, nascer pelo no seu corpo, e se portar como uma fera. Mas o que eu acho interessante é que em determinado momento Deus fez que viesse a lucidez na sua mente novamente. Aquele homem que tinha perdido a lucidez na sua mente, agora no finalzinho ele começa a ser lúcido de novo, e diz a palavra que ele olha para o céu e ele reconhece que existe um Deus soberano nos céus. Quando eu reconheço, eu me submeto. Não é só falar que eu reconheço, mas é me submeter ao Deus soberano. Quando nós nos submetermos a Deus, literalmente, irmãos, você pode ter certeza disso, a ação de Deus, ela muda sobre a nossa vida. Todas as vezes que Deus corrigia Israel, quando se submetia àquilo que Deus falava através dos profetas para Israel, o contexto todo mudava. Por quê? Porque Deus sempre quis andar em comunhão e quer andar em comunhão, em relacionamento. Jesus é um Deus em relacionamento. Deus sempre usava os profetas para dizer: Israel, meu povo amado. E eu vou mais a longo. Teve um determinado momento que Israel era muito abençoado por Deus, mas aí eles queriam um rei, homem, porque eles viam os outros povos com homens, e eles disseram: não, nós queremos também um rei. Mas aí o profeta falou: mas vocês não têm o Senhor? Não, nós temos o Senhor, mas nós queremos um rei. E aí o profeta foi falar com Deus, e Deus fala para o profeta: mas eles não me têm. Em outras palavras, será que eu não sou bom para eles? Será que eu não supro as necessidades deles? Mas eles queriam um rei, e Deus deu um rei para eles. Só que muitas vezes aquilo que nós queremos não é o melhor para nós. Precisamos entender, irmãos, Cristo está voltando, e Ele não quer ver ninguém sozinho, mas Ele quer que eu e você estejamos cheios da presença do Espírito dEle. Não quer que eu e você vivamos em desobediência como Nabucodonosor. Não quer que eu e você vivemos em desobediência como outros e outros reis, como Manassés e outros reis, como Saul, o rei que o povo de Israel queria.
Ele quer que nós vivamos em obediência. E obediência nos leva a um caminho árduo, que é submissão, que é se esvaziar de si para se encher daquilo que é de Deus. Em nome de Jesus. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. É tempo de se submeter a Deus. É tempo de olhar para dentro de si e falar: Senhor, eu preciso apenas olhar para o Senhor. Mudar as minhas atitudes. Mudar os meus conceitos. Olhar para o que a Bíblia me ensina. Andar na tua presença em retidão, em obediência, em fidelidade. Porque a bênção de Deus alcança as nossas vidas quando nós andamos em obediência e em fidelidade. Quando o Brasil e todos os outros países e nações se submeterem literalmente a Deus, aí a ação de Deus será diferente conosco. Isso tudo continua para também nós aprendermos que dependemos de um único Deus que governa todas as coisas e que não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Ninguém tem capacidade de suportar o poder da glória dele. Precisamos guardar isso no nosso coração. Você que está em casa, você onde possa estar, mas está escutando essa palavra agora ou vai escutar, você precisa entender que Deus não te fez para você viver sozinho, para você viver de canto, para você viver guardando palavras que Satanás possa ter dito, usando até pessoas para dizer: ó, você está sozinho, você vai acabar com isso mesmo. Está vendo aquele que está no hospital, vai morrer assim? Não. Ainda há poder no nome de Jesus. Ainda há poder no nome de Jesus. A igreja do Senhor é viva. E quando ela ora, Deus ouve a sua igreja. E você que está em casa, você que está aqui, você é igreja de Deus. Você é templo do Espírito de Deus. Não se canse de crer nisso. Tudo pode mudar, mas a palavra permanece para sempre. Guarda no teu coração. Deus quer interagir com você. Se disponha a ter uma intimidade maior com Deus. Eu quero te dar até um conselho. Sabe, você que não gosta de orar de madrugada, tem um tempinho, vai orar, vai falar com Deus. Ou de manhã, cedinho. Oferece a Deus a tua vida como um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Isso é louvor a Deus. E quando um louvor sobe a Deus, eu quero conjecturar aqui, de uma forma sincera, quebrantada, ele faz assim, ó. Ele recebe. E pode ter certeza que quando ele recebe, a bênção dele desce. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Você não está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. A igreja tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito não é só consolador, mas ele ressuscitou de Jesus dos mortos. Ele tem poder para trazer vida. Quando você não consegue orar, ele geme com gemidos inexprimíveis na presença de Deus, por amor a você, por amor a mim. Que Deus continue nos abençoando. Que você possa, no nome de Jesus, aonde você está, receber essa palavra no teu coração e ela possa gerar vida dentro de você. E se você estava pensando em desistir, erga a sua cabeça. Se você está com medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está triste, que essa palavra possa trazer alegria para você, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, que Deus permaneça nos abençoando. Que Deus permaneça fazendo a vontade dEle sobre a nossa vida, sobre essa igreja, sobre a sua igreja aqui na terra e sobre todo o Brasil, sobre todo esse mundo. Porque Ele nunca perdeu o controle de nada, nem nunca vai perder. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, uma boa noite para todos e todas.
que você possa tomar posse dessa palavra que foi ministrada aqui pelo nosso amigo e pastor André, que você tome posse dessa palavra do Senhor, pois a palavra de Deus é o verdadeiro maná pelo qual toda a vida é sustentada. Quero aqui também, neste momento, fazer a oração, pelos pedidos que alguns irmãos têm feito. Nós vamos continuar orando, pela nossa irmã Esther, que graças a Deus está bem melhor. Deus tem ali suprido, tem colocado as mãos, está em grande recuperação, assim como pelos pedidos de oração que tem chegado nos nossos grupos de WhatsApp, assim também pelos pedidos que chegaram pelo Instagram. Vamos orar também pelas pessoas, que têm aí se dedicado diante dessa adversidade. E nós temos visto, as informações onde um grande número de pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham em contato direto, tem entrado agora também na estatística de enfermidade. Então vamos orar por essas pessoas também, pois mesmo aqueles que utilizam a ferramenta medicinal também depende da fé para acreditar, para continuar em frente. Vamos orar crendo da misericórdia de Deus. Então, nesta oração também vamos orar pelo nosso estado, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso país, pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa nação, devido ao número de pessoas que se aproveitam da fraqueza e acabam tirando vantagem. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus do órfão, é o Deus da viúva, Ele é o Deus que socorre. E também que o Senhor possa continuar usando a nossa vida, a nossa comunidade de fé para alcançar outras pessoas. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos juntamente com cada irmão e cada irmã. Senhor querido, cada pessoa que está aqui acompanhando esse vídeo online ou esta gravação, que o Senhor possa abençoar a vida desta pessoa, que o Teu Espírito Santo possa fortalecer-nos em Ti, ó Pai, que a nossa esperança se volte a Ti, e como foi ministrado aqui nessa noite, nós reconhecemos o Teu senhorio, Senhor, nós reconhecemos que Tu és o único Deus, o único Senhor, o qual é digno de toda honra e toda glória. Reconhecemos que a vida é um favor de Deus para nós. Senhor, nós não produzimos a nossa própria vida, por isso, Pai, não somos senhores dela, mas sim, ó Pai, submetemos a nossa vida a Ti, a Tua palavra, ao Teu reino, o reino dos céus, o reino de Deus, anunciado pelo Teu Filho e pelos Seus apóstolos, assim como a Sua igreja estabelecida nesta terra. Senhor, nós rendemos a Ti o nosso estado, Senhor querido, reconhecendo que nós nada somos, nós somos pó, nós somos cinza, Pai, nós não somos dignos da Tua graça e nem da Sua misericórdia. Todo esse favor, ó Pai querido, é manifesto pelo Teu amor infindável e incontestável, Senhor, por nós e pela nossa nação. Por isso, Pai, nós chegamos a Ti, ó Pai, pela palavra, Senhor querido, e também pelo nome do Teu Filho Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia desta nação, que o Senhor dê diretrizes sábias, diretrizes, ó Pai, pelo Teu Espírito, a homens que estão, Senhor querido, designados à autoridade. Senhor, venha alcançar, ó Pai, as pessoas que estão trabalhando, ó Pai querido, para ajudar outras pessoas, mas nas suas fraquezas também tem entrado em enfermidades, Senhor, enfermidades que não vão apenas na área física, mas também vão na emocional. Pessoas, ó Pai, na área da saúde que não podem ver os seus filhos, por poder, ó Pai querido, se privar do relacionamento familiar em prol a esta causa. Senhor, venha confortar esta alma, venha renovar a força desta pessoa, venha renovar, ó Pai querido, o vigor, e que haja um reconhecimento da presença do Teu Espírito Santo nutrindo o nosso espírito. Senhor, nós te pedimos isso também, ó Pai, por
todos aqueles, ó Pai querido, que estão acamados, aqueles e aquelas que estão, ó Pai querido, sofrendo essa enfermidade no seu próprio corpo, assim como qualquer outra doença. Senhor, em nome de Jesus, nós, ó Pai, oramos agora, Senhor querido, liberamos essa palavra de cura. Seja curado, seja curada agora, em nome de Jesus. Meu Pai, nós te damos graça, Senhor, pois o Senhor tem nos sustentado e continua sustentando esta nação. Pai, não a nós e não a nenhuma outra pessoa a não ser a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor vem fazer essa parte final, eu quero incentivar a você, como o pastor já ministrou, dedique-se a ler a palavra de Deus, dedique-se a buscar o Senhor, dedique-se a estar na presença de Deus. Entre tudo aquilo que você lê ou se informa, dedique-se maior tempo à palavra e à oração. Eu tenho certeza que essas foram as ações dos servos e servas do Senhor no dia de ontem, e também é a ação que nós devemos incluir diante dessa adversidade. Que Deus possa te abençoar na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, você, a sua casa, a nossa cidade, o nosso país e o mundo.